Fala galera, meu nome é Jean Lucas, sou gestor de tráfego e tracker de dados. E nesse vídeo eu vou te mostrar como fazer uma coleta e uma leitura correta de um data layer, tá? Que é a camada de dados de um e-commerce. Se você precisa fazer uma estrutura de traqueamento, seja no Meta Ads, no Google Ads ou até no próprio TikTok, entre outras ferramentas também, você precisa ter uma leitura correta para poder extrair os parâmetros corretos, como por exemplo, valor de compra, moeda, ID de produtos e entre outros parâmetros, tá? Então nesse vídeo eu vou te mostrar ponto a ponto como fazer uma leitura correta e também extrair esses dados para você colocar dentro das suas tags e marcar os seus eventos do funil corretamente, tá? Então deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal para você não perder nenhum vídeo que eu posto aqui no canal sobre traqueamento e marketing digital, beleza? Então dito isso, bora para a tela. Então bora lá, pessoal. A gente está com o nosso container aqui já aberto, tá? O container da web, para a gente poder fazer a depuração do nosso e-commerce e entender como que funciona a extração e uma leitura também de uma camada de dados de um e-commerce, tá? A gente vai fazer aqui alguns eventos no funil do Facebook, tá? Alguns eventos ali do View Content e também da adição ao carrinho, tá? Para a gente poder entender como que funciona a extração e também a leitura de um data layer para um e-commerce, tá? Eu vou visualizar aqui o meu e-commerce, a gente vai escolher entre alguns aqui para a gente poder fazer esse teste. Vou pegar essa Acros Esporte aqui. Aqui, o que a gente tem que entender, tá? Primeiro ponto é que cada e-commerce ele funciona de uma forma, tá? Por exemplo, o Shopify é de uma forma, Nuvem Shop é de uma forma, a Tray, a Vetex, cada uma tem uma estrutura de data layer diferente, tá? Então, o que você precisa entender são os fundamentos por trás, tanto da leitura quanto da extração daqueles parâmetros, tá? O que eu vou passar aqui nesse vídeo é exatamente isso, como que você faz a leitura e também faz a extração dos parâmetros corretos, tá? Para você mandar valor de compra, moeda, ID de produtos, entre outros parâmetros ali para suas tags de evento, tá? E isso independente do se for para o Facebook, para o Google Ads, no TikTok, qualquer uma, tá? O que vai realmente mudar é como cada uma vai absorver e interpretar também aqueles parâmetros, né? Por exemplo, o Facebook interpreta de uma forma, já o Google Ads interpreta de uma forma. Então, a nomenclatura dos parâmetros costuma ser diferente, mas o envio, ele é único, né, entre aspas. O que vai mudar realmente ali vai ser a forma com que cada um recebe, mas a coleta, ela por si só, ela é única, tá? Então o que a gente vai passar aqui é realmente isso, esse fundamento por trás de como que você lê e também extrai ali as informações dos eventos do Data Layer, tá? Então vamos pegar aqui algum produto de exemplo, tá? Primeiro ponto, a gente vai entender como que funciona o Data Layer dessa estrutura dessa loja, tá? A gente abriu aqui alguns eventos, né? É um e-commerce que tem um Data Layer, tá? A gente vai pegar aqui na prática. Vamos escolher aqui um produto, vamos pegar essa raquete aqui. Então aqui, pessoal, a gente abriu a nossa raquete dentro do nosso e-commerce, tá? Vou fechar esse pop-upzinho aqui. Aqui para a gente poder entender como que funciona a coleta por trás, eu preciso ver primeiro. Esse site ele tem um data layer por trás, porque se ele tiver, já facilita muito o nosso trabalho, né? Caso ele não tenha um data layer, aí já é um outro tipo de coleta, tá? Então primeiro você precisa identificar se ele tem um data layer por trás, tá? Como a gente faz esse procedimento, tá? A gente vai entrar aqui na aba de depuração, a gente vai selecionar o evento que a gente quer, né? Tem o View Item aqui, ele disparou dois, mas aqui não vem ao caso. A gente vai selecionar o evento que a gente quer dentro daquela etapa do funil, tá? E vamos selecionar aqui, ó, camada de dados, tá? Essa opção aqui. A gente vai descer um pouquinho aqui, vou aproximar aqui um pouco a tela, a gente vai ver que aqui a gente tem todas as informações pertinentes àquele produto, né? Que é aquela raquete. Então a gente vai ter aqui o ID, vai ter aqui o preço, os parâmetros do Google, né? Business Vertical Retail, né? Que é varejo. A gente tem aqui o nome do produto e também a categoria, né, categoria Heroes. Então a gente tem que ver primeiro se tem aquele data layer existente na estrutura do site. Como a gente tem aqui, o que a gente precisa entender é como coletar cada um deles, tá? Vamos supor que eu preciso extrair esse preço aqui e mandar para minha tag do Facebook, tá? Como que eu faço a leitura para poder pegar esse preço e também a extração dele, tá? Primeiro ponto que a gente tem que entender é como que essa estrutura do data layer, ela começa, tá? Então aqui a gente tem essa primeira linha de blocos aqui, ó. Perceba que aqui do event até o GTM aqui, ó, a gente tem uma linha, né? Vou explicar bem a grosso modo para vocês entenderem, não precisa pegar tanto essa parte mais técnica, entender a nomenclatura correta e tudo. Vocês precisam entender o fundamento por trás. Esse é o foco, tá? Então aqui, geralmente eu costumo chamar de primeiro bloco, né? Qual é o primeiro bloco que a gente tem quando vai começar a estrutura do data lake que eu preciso capturar? Então aqui a gente tem esse primeiro bloco. Perceba que é bloco, por quê? Como eu chamo, né, na verdade. Porque tem essa linha aqui, ó.
a gente tem essa linha. Toda essa linha, ela é a mesma estrutura do data layer, tá? Perceba que no fim dessa linha, é onde a gente vai começar a ter aqui as primeiras informações do produto, né? Tem aqui Event Model. Então aqui o Event Model, ele é o fim desse bloco, né? Então, primeiro ponto, a gente vai pegar aqui sempre o fim desse bloco, tá? Que é aquela linha que eu mostrei aqui agora, tá? Então, finalizou esse bloco, a gente vai pegar aqui onde que vai começar o próximo bloco, né? Perceba que a primeira linha, ela está aqui. Mas quando o bloco termina, ela já passa para cá, ela desloca para a direita. Então aqui já é um segundo bloco, tá? Toda vez que a gente tem esse deslocamento para um segundo bloco, né, vamos colocar assim, a gente interpreta dentro da variável de camada de dados como um ponto, tá? Então vamos criar aqui na prática essa variável para vocês entenderem como que funciona, tá? Aqui a gente vai criar uma nova variável, tá? Uma variável de camada de dados, sempre de camada de dados, tá? Importante isso. Aqui a gente vai registrar o último parâmetro que tem quando finaliza aquele bloco, tá? Que vai ser aqui o Event Model, tá? Um ponto importante também, pessoal, antes da sequência aqui, é que perceba que aqui no Event Model eu tenho esse M maiúsculo, tá? Aqui nesses casos é importante você copiar e colar, porque se você digitar aqui Event Model tudo minúsculo ou tudo maiúsculo, não vai funcionar, tá? Tem que copiar e colar, porque qualquer mudança que venha a ter no parâmetro, ele não vai ser aceito. Tem que estar do jeito que está aqui, tá? Não pode mudar isso. Então vamos copiar aqui e colar na nossa variável, tá? Como eu disse aqui antes, cada vez que esse bloco ele termina e ele desloca para a direita, a gente tem que colocar o parâmetro que a gente quer até o bloco finalizar, né? Ou aonde tiver o parâmetro que a gente quer. Então, aqui no caso, como a gente quer pegar o valor, a gente tem duas possibilidades, tá? A gente tem que tanto o valor do produto antes de começar, antes de entrar dentro da matriz de produto, a matriz aqui é de um colchete para o outro, ó. Isso aqui é uma matriz de produto, e também dentro da matriz. Então a gente tem as duas possibilidades. Eu vou fazer aqui as duas para vocês verem na prática como que funciona, tá? As duas funcionam, mas tem maneira diferente da gente coletar. Pode ser que você venha fazer um traqueamento que tenha só esse aqui? Pode. Pode ser que o que você venha fazer tenha só aqui dentro da matriz? Pode. Mas você tem que aprender os dois, né? Para não pegar nenhuma dificuldade no meio do caminho, tá? Então vamos pegar primeiro ponto aqui, esse preço fora da matriz, tá? Vamos pegar aqui então, como a gente teve esse deslocamento aqui para o lado, né? Terminou um bloco e começou o outro, a gente tem que pegar o parâmetro que a gente quer, né? Que é o parâmetro de valor. Então vamos pegar aqui, ó, vai ser um event model.value, tá? Vou copiar aqui e colar. Então vou pegar aqui, ó, meu DTL event model.value, tá? E também vou criar aqui o meu parâmetro do valor de dentro da matriz, tá? Que vai ser o price, vai ser um outro parâmetro diferente, tá? Aqui um detalhe importante que é o seguinte, perceba que quando a gente vai finalizar aqui esse segundo bloco, aqui terminou no Event Model, a gente terminou esse no Items. Sempre quando a gente for começar aqui uma matriz, que no caso aqui é um colchete, que é representado, a gente tem que colocar um zero dentro da variável, tá? Como que isso funciona na prática? Eu vou pegar aqui minha variável que eu criei, eu posso duplicar ela, tá? Vou trocar aqui o nome dela. Aqui, em vez de colocar o event model.value, eu vou colocar um event model.items, tá? Vou copiar ele aqui também. Colei o items, tá? Quando for começar a matriz, eu tenho que representar com um zero, tá? Então, o que eu vou colocar depois do items, vou colocar um ponto, né? O ponto, zero, ponto, o parâmetro que eu quero, que no caso é price. Vou pôr aqui como price. Eu vou colocar aqui o nome da minha variável com endereçamento. Vou ter que colocar aqui, ó. Aqui, ó. Dentro, aqui, ó. Na matriz. Na matriz. Beleza. E vou colocar aqui, ó. Sem matriz. Pra gente poder ver. Porque esse aqui, sem matriz, é o parâmetro de fora. E na matriz é o parâmetro de dentro, que é price. Os dois são diferentes. Então a gente vai validar os dois aqui junto para vocês verem como que é na prática essa coleta, tá? Vou salvar aqui minha nomenclatura nova, né? E vou visualizar aqui. Vou voltar aqui o meu zoom. Aqui ele vai carregar o meu produto. Eu vou escolher aqui o meu parâmetro do evento, tá? Que vai ser o view item aqui. E vou ver aqui o meu parâmetro, tá? Percebam que
as duas coletas deram certo. Por quê? Eu segui todo o passo a passo até chegar no parâmetro que eu quero, tá? E isso independente para qualquer um que vocês queiram pegar dentro da matriz, tá? Pode ser que vocês queiram pegar aqui só o parâmetro dentro da matriz, que é o price? Pode. Pode ser o value que é fora? Pode. Ou então os outros. Por exemplo, que o ID, né, o nome do produto, a categoria, enfim. Então, a coleta, ela se dá a partir do momento que você consegue identificar aonde você quer chegar, né? Esse é o fato. Então, aqui a gente identificou o primeiro bloco. Onde está o primeiro bloco? Está nessa primeira linha aqui, ó. A linha ela vai seguir nessa ordem. Finalizou o bloco, da onde eu quero pegar o parâmetro, eu tenho que pegar o último dele, que vai ser o Event Model. Beleza, peguei o Event Model, vou colocar aqui e vou perceber que quando ele for terminar, ele vai deslocar para o lado. Sempre desloca para o lado quando ele termina, quando tiver uma outra informação dentro desse deslocamento, né? Vamos colocar assim. Iniciou o deslocamento, eu coloco um ponto na minha variável, tá? Que foi o que a gente fez aqui, ó. Colocamos aqui um ponto, porque teve esse deslocamento. A gente coletou esse parâmetro aqui, beleza, não precisa mais. A gente coloca o event model.value, finalizou a captura, tá? Da mesma forma aqui, uma outra leitura que é, quando a gente vai pegar aqui um parâmetro dentro da matriz, que a gente tem que identificar aonde ela vai começar. Vai ser aqui após o items. Então, beleza. Aqui a gente coletou event model.items, né? Deixa eu pegar aqui dentro da matriz. Era essa daqui mesmo. Aqui a gente pegou dentro da matriz, né, que foi aqui o event model.items, né? Depois do items aqui, começou a matriz. Eu coloco um ponto novamente. Aqui, ó, o ponto está aqui. Começou a matriz, eu coloco um zero, ponto, e o parâmetro, né? Então aqui a leitura correta é dessa forma, tá? E um outro lembrete que é o seguinte, sempre procurem não digitar manualmente, tá? Por mais que você confie que você vai digitar certo e tudo, não é recomendado, tá? Porque cada parâmetro tem uma nomenclatura diferente. Igual no caso desse parâmetro aqui, ó, page post type 2. Perceba que esse single product, por exemplo, aqui ele tem um hífen no meio. Se você digitar sem o hífen, não vai funcionar, porque é uma característica daquela estrutura. Então, quando você abre mão daquela característica, ele não vai funcionar, porque é uma propriedade dela, né? Então, o mais recomendado é você copiar e colar, né? Copia e cola aqui, ó, seleciona tudo, copia o botão direito, né? Normal. Aí você vai conseguir fazer a coleta corretamente, tá bom? Então é isso, pessoal. Esse é mais um vídeo aqui no canal, tá? Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Espero que eu também tenha ajudado vocês de alguma forma a poderem aprender um pouco mais de como que extrai esses parâmetros, como que faz uma leitura correta de um data layer, tá? O que eu preciso que vocês entendam aqui é o fundamento por trás, tá? Claro que eu expliquei tudo aqui na tela de uma maneira um pouco mais simples, né? Sem entrar em tanto detalhe técnico, né? Grande parte das pessoas que vêm aqui no canal são pessoas mais iniciantes. Então não vem tanto ao caso de eu entrar num detalhe um pouco mais técnico e explicar nomenclatura correta de toda a parte de código, então não vem tanto ao caso. O que eu preciso que você foque é de entender o fundamento por trás, tá? De como que identifica um data layer, como que você acha o parâmetro que você quer capturar, né? Como que você captura ele na prática e coloca dentro de uma variável, tá? Claro que o que eu mostrei aqui foi toda a leitura por trás antes de colocar na tag, tá? Caso você precise colocar os parâmetros dentro de uma tag e ver como que faz tudo na prática, tem um vídeo aqui no canal já para você ver como que faz essa estrutura na prática, tá? Para Facebook Ads, tá? Tá aqui o link na descrição para você ver esse vídeo também. Claro que para o Facebook é de uma forma, tá? Para Google Ads é outra, TikTok e assim por diante, tá? Mas caso você precise ver essa estrutura na prática, por exemplo, um TikTok que é um pouco fora do que é o comum de se fazer, né? Para Facebook, Google Ads, comenta aqui embaixo qual ferramenta você quer ver. Um traqueamento para TikTok, um para Pinterest ou qualquer outra ferramenta que você use no seu dia a dia, mas se sente um pouco perdido, tá? Comenta aqui embaixo, deixa o like no vídeo também, compartilha com outras pessoas que também precisam ver essa estrutura e também aprender na prática como que faz um traqueamento bem feito, tá? Caso você precise de uma ajuda e precise de alguma consultoria, precise de um serviço prático, tanto para e-commerce, para infoproduto, tá? Para qualquer tipo de nicho que venha precisar de um traqueamento bem elaborado, tá aqui na descrição também todos os campos de formulário para você entrar em contato comigo, a gente vai conversar e encontrar uma solução muito boa para você ter todas as suas marcações feitas corretamente, tá bom? Pessoal, esse é mais um vídeo no canal, espero que tenha ajudado muito vocês a aprenderem mais um conteúdo aqui no canal e até a próxima. Tchau, tchau.